Lição 4, 21 a 28 de outubro de 2023. Mudando de atitude. Texto-chave. Samuel disse a todo o povo de Israel: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então Ele os livrará das mãos dos filisteus. 1 Samuel 7:3. Teaser. Depois de sofrer uma surpreendente derrota pelos filisteus, Israel levou a arca do concerto para a batalha, a fim de assegurar a vitória. Os israelitas estavam vivendo em rebelião contra Deus, mas pensavam que, se eles tinham a arca, então Deus tinha que fazer tudo o que desejavam. O Senhor decidiu ensinar a Israel uma lição que eles nunca mais esqueceriam. A arca do concerto foi capturada pelos filisteus, que também pensavam que haviam capturado o Deus dos israelitas. Deus decidiu mostrar tanto para Israel como para os filisteus que Ele é Deus, é santo e que não estava para brincadeira. Por tanto tempo Israel estivera fazendo o que considerava certo aos seus próprios olhos, que se esquecera de que era a visão de Deus que realmente importava. Por causa de seu amor por Israel, Deus o puniu para que se relacionasse com ele de maneira correta. Depois de uma série de reveses e calamidades, Israel finalmente aprendeu a lição e se arrependeu de seu pecado. Os israelitas assumiram um novo compromisso para honrar e servir a Deus somente. Roteiro original. Os filisteus foram inimigos implacáveis de Israel. Sempre que percebiam alguma fragilidade na liderança, eles atacavam sem piedade. Eli atuou como juiz de Israel durante 40 anos, e seus filhos, Hofni e Finéias, já haviam demonstrado não ter nenhuma condição de assumir a liderança. Depois de muitas advertências da parte de Deus, sem nenhuma mudança significativa, os dois tomaram uma decisão insensata, que culminaria com sua morte e a tomada da arca pelos inimigos. Leia em sua Bíblia o relato que se encontra em 1 Samuel 4, 5, 6 e 7. Depois, responda as perguntas e faça as marcações sugeridas no texto. Quem são os personagens principais nessa história? Sublinhe em sua Bíblia os fatos mais importantes dessa história. Qual a novidade sobre Deus que você aprendeu nesse relato? Marque o verso que você acha que contém o ponto mais importante. Por que você escolheu este verso? O que Samuel falou para os israelitas fazerem em compensação a Deus? Pense de quais deuses você precisa se desfazer. Que mensagem essa história transmite à sua vida? Como essa mensagem pode mudar a maneira de você viver para Deus nessa semana? Zoom. Leia o texto-chave que se encontra em 1 Samuel 7:3. Israel havia feito as coisas do seu jeito por um longo tempo. Os israelitas pensavam que estavam acima da lei e que poderiam fazer o que bem entendessem. Mas as consequências de suas más ações vieram, e eles ficaram numa situação complicada. Samuel aparece na narrativa pela primeira vez. Desde a batalha de Afeca, desempenhando o papel de um reformador na tentativa de fazer um povo idólatra e egoísta se voltar para Deus. Samuel descreveu de maneira vívida a condição em que se encontravam em comparação com o plano de Deus para eles e lhes prometeu a libertação dos filisteus se tão somente se tornassem verdadeiros israelitas, literalmente, governados por Deus. Samuel sabia que, se o povo abandonasse a idolatria e se recusasse a servir aos deuses filisteus, isso seria interpretado como o equivalente a uma rebelião contra a supremacia filisteia, e, é claro, significa guerra. Contudo, Samuel tinha confiança nas promessas de Deus e prosseguiu inspirando esperança num povo desolado. Deus queria que os israelitas deixassem os ídolos e que lhe dedicassem completa atenção e devoção, assim como Ele quer de nós. E isso não para o bem de Deus, e sim para o nosso próprio bem. Como atividade sugestiva, reescreva o verso bíblico, incluindo coisas específicas que Deus deseja que você abandone.
Making of. A Arca do Concerto era uma caixa sagrada que Deus disse para Moisés construir. Ela era feita de madeira e coberta com ouro. No topo da caixa ficavam 2 anjos cobertos de ouro, com asas abertas de frente um para o outro. A glória de Deus e sua presença habitavam entre os anjos. Deus foi muito específico a respeito da Arca do Concerto. Ela foi colocada no lugar santíssimo. Ninguém deveria olhar para ela, exceto o sumo sacerdote, uma vez ao ano. Quando ela era movida, tinha que ser envolvida em um véu, pele de texugo, em um tecido azul para mantê-la escondida dos olhos humanos. Os filisteus pensavam que também estavam honrando ao Deus dos israelitas quando colocaram a arca ao lado de seus deuses no templo de Dagom. É possível que eles tivessem a intenção de oferecer um grande sacrifício posteriormente. No dia seguinte, os filisteus encontraram seu Deus, que tinha forma humana, da cintura para cima, e forma de peixe, da cintura para baixo, caído, como se estivesse prostrado, fazendo uma súplica. Na segunda manhã, além de Dagom estar caído mais uma vez, a cabeça e as mãos do Deus estavam separadas do corpo e jogadas no limiar do templo, o lugar onde deviam passar todos os que entravam. Privado dos emblemas da razão e da ação, jazia ali em sua verdadeira natureza, um mero toco disforme. Quando uma epidemia atingiu a cidade, os filisteus entenderam que isso era obra da divindade superior. Em vez de reconhecerem a soberania de Deus, eles preferiam se livrar do objeto que representava a presença divina. Extras. A história da captura da arca revela um dos períodos mais sombrios da história de Israel. Por viverem sem dar atenção às advertências divinas, os israelitas sofreram duras consequências. Deus se recusou a lutar por eles. Não haviam aprendido que Deus não divide sua glória com ídolos. Os filisteus também aprenderam essa lição depois de capturar a arca. Logo o coração de Israel ansiou por Deus. Os israelitas prantearam diante de Deus. Eles se arrependeram de tudo o que haviam feito e Samuel os encorajou a se arrependerem de seus pecados. Ele os lembrou de que precisavam colocar a Deus em primeiro lugar e eliminar os outros deuses. Deus não mais dividiria Israel com outros deuses. Por meio de jejum e oração, Deus os ouviu, os curou e os ajudou. Complete a última parte do verso de 2 Crônicas 7,14, para saber qual a promessa que Deus faz àqueles que o buscam. Os textos adicionais dessa semana são Isaías 42:8, Isaías 55:7 e 2 Crônicas 7,14. Panorâmica. Leia o capítulo 57 do livro Escolhidos para captar os detalhes da história. 1 Samuel 7,2 diz que todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Eles experimentaram o sofrimento pelo que tinham feito e agora queriam fazer o que era correto. Eles experimentaram um arrependimento, que significa abandonar os velhos caminhos e caminhar em uma nova direção. Deus nos chama para nos arrependermos e experimentarmos sua salvação. As pessoas frequentemente tentam ignorar a culpa que elas sentem após fazer algo errado. O que de bom a culpa e a tristeza pelo erro podem representar em nossa vida? Leia em 2 Coríntios 7,10 e reflita sobre o tipo de tristeza do qual fala o verso. A tristeza segundo Deus não pode produzir remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza segundo o mundo produz a morte. Em sua opinião, qual a diferença entre o remorso e o arrependimento? O arrependimento é o primeiro passo que todos aqueles que desejam voltar para Deus devem dar. Devemos nos humilhar diante de Deus e jogar fora todos os nossos ídolos. Quando fizermos tudo o que pudermos, o Senhor nos mostrará a sua salvação. Escolhidos, página 368. Off. Essa é uma história de reavivamento e arrependimento. Deus ensinou a lição a Israel de que ele é santo e que somente ele devia ser adorado. Ele tentou dizer-lhes, ele tentou mostrar-lhes, ele tentou persuadi-los, ele tentou adverti-los, mas Israel não quis dar ouvidos. Deus permitiu que ele próprio fosse capturado e levado para o acampamento filisteu. Sua ausência definitivamente tornou o coração de Israel mais sensível. Israel logo compreendeu que não podia limitar Deus. Seria da maneira de Deus ou da maneira mais difícil.
Deus, por meio de algumas circunstâncias infelizes, os estava disciplinando, como um pai ou mãe disciplina o filho que ama. Deus fará a mesma coisa conosco. Se não nos arrependermos com os erros de Israel, teremos que aprender com nossa própria experiência. Deus fará tudo o que Ele puder para mostrar seu amor por nós e para ajudar-nos a desenvolver um relacionamento significativo e real com Ele. Quando cometemos erros ou damos passos errados, quando pecamos contra Deus, precisamos nos arrepender. Precisamos mudar de atitude e andar no caminho de Deus. E Ele promete ouvir, curar e ajudar. Sejamos agradecidos pela misericórdia de Deus, porque Ele é bondoso e perdoador, rico em graça para com todos os que o invocam. É por isso que as pessoas más, de forma geral, sabem muito pouco sobre a maldade. Elas têm vivido uma vida mascarada por sempre cederem. Nós nunca descobriremos a força de um impulso maligno dentro de nós até que tentemos combatê-lo. C.S. Lewis. Você já percebeu que o sussurro da tentação pode ser ouvido com mais exatidão do que o mais alto chamado para obediência? R. Wilson. Além do estudo, Deus sempre dá a oportunidade para que as pessoas se arrependam e voltem para Ele. Leia o capítulo 57 do Livro dos Escolhidos e observe como Deus lidou também com os filisteus.